Os 10 maiores serial killers do Brasil. 10. José Augusto do Amaral, Monstro do Morumbi. José Augusto do Amaral, conhecido como Monstro do Morumbi, foi um serial killer brasileiro que cometeu uma série de assassinatos na região do Morumbi, em São Paulo, na década de 1990. Ele estuprou e assassinou pelo menos 4 mulheres. O Monstro do Morumbi ficou conhecido por sua brutalidade e crueldade, causando terror na comunidade. Sua captura foi resultado de uma investigação intensa e minuciosa da polícia, que finalmente conseguiu colocar um fim aos seus crimes. O caso do Monstro do Morumbi destaca a importância da justiça e da segurança pública na proteção da sociedade contra indivíduos perigosos e violentos. 9. Febronil Índio do Brasil. Febronil Índio do Brasil foi um serial killer que cometeu uma série de assassinatos no estado de Pernambuco, na década de 1960. Ele ganhou notoriedade por usar uma lança indígena para matar suas vítimas. O número exato de pessoas assassinadas por Febronil não é conhecido, mas estima-se que tenha sido responsável por várias mortes. Seus crimes causaram pânico e medo na região, e sua captura foi um desafio para as autoridades locais. O caso de Febronil Índio do Brasil ressalta a importância do trabalho investigativo e da atuação policial na resolução de crimes violentos e na proteção da sociedade. 8. Marcelo Pesseguini. Embora não seja um serial killer no sentido estrito, Marcelo Pesseguini foi um caso trágico que ocorreu em 2013, quando um jovem de apenas 13 anos cometeu um assassinato familiar. Ele matou seus pais, avós e a tia-avó em sua residência, localizada em São Paulo. O caso causou grande comoção e perplexidade na sociedade, levantando questionamentos sobre os possíveis motivos que levaram um adolescente a cometer um crime tão brutal. A história de Marcelo Pesseguini é um exemplo perturbador de violência familiar e revela a importância de prestar atenção aos sinais de problemas emocionais e de buscar ajuda adequada para evitar tragédias dessa natureza. 7. Tiago Henrique Gomes da Rocha. Tiago Henrique Gomes da Rocha é um serial killer brasileiro que cometeu uma série de assassinatos em Goiânia, Goiás, entre 2011 e 2014. Ele confessou ter matado pelo menos 39 pessoas, principalmente mulheres. Tiago selecionava aleatoriamente suas vítimas, abordando-as em locais públicos antes de cometer os crimes. Sua história chocou a sociedade e expôs a vulnerabilidade das pessoas diante de indivíduos com comportamento tão violento e predatório. O caso de Tiago Henrique Gomes da Rocha reforça a importância de políticas de segurança pública eficientes e de identificar e tratar problemas de saúde mental que podem levar a comportamentos criminosos. 6. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, Chaguinha. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, conhecido como Chaguinha, foi um serial killer brasileiro que aterrorizou a cidade de São Luís, no Maranhão, entre 1991 e 2003. Ele foi responsável pelo assassinato de mais de 30 pessoas. Chaguinha ficou conhecido por sua crueldade e brutalidade, cometendo seus crimes de forma impiedosa. Ele foi condenado por 10 homicídios, mas suspeita-se que o número de suas vítimas seja ainda maior. O caso de Chaguinha é um triste exemplo da violência que assolou a cidade durante esse período e da necessidade de combater e prevenir crimes tão hediondos. 5. Lázaro Barbosa de Souza. Embora também não seja um serial killer, Lázaro Barbosa de Souza ganhou notoriedade no Brasil em 2021, quando cometeu uma série de assassinatos e crimes violentos no Distrito Federal e em Goiás. Embora não seja classificado como um serial killer tradicional, seus atos criminosos causaram grande comoção e mobilização policial, resultando em uma intensa caçada que durou mais de 2 semanas. Lázaro foi acusado de homicídios, sequestros e estupros, sendo considerado extremamente perigoso e habilidoso em evitar a captura. Sua história se tornou um exemplo marcante de criminoso fugitivo e a busca por sua captura mobilizou recursos e esforços consideráveis das autoridades e da sociedade em geral. 4. Ademir de Souza Alves, Maníaco do Parque. Ademir de Souza Alves, conhecido como Maníaco do Parque, foi um serial killer que aterrorizou a cidade de São Paulo entre 1998 e 1999. Ele foi responsável pelo estupro e assassinato de pelo menos 11 mulheres. Ademir atraía suas vítimas em um parque da cidade, abusando sexualmente delas e, posteriormente, tirando-lhes a vida. Seus crimes causaram grande comoção e pânico na sociedade, levando à intensa busca e investigação policial que resultou na sua captura e posterior condenação. O caso do Maníaco do Parque evidencia a brutalidade e a natureza sádica dos atos cometidos por esse serial killer, deixando um legado de horror e tristeza para as famílias das vítimas. 3. Marcelo Costa de Andrade, Vampiro de Niterói. Marcelo Costa de Andrade, conhecido como Vampiro de Niterói, foi um serial killer que aterrorizou a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, durante os anos de 1991 e 1992. Ele foi responsável por estuprar e assassinar brutalmente pelo menos 14 jovens mulheres. Além disso,
Marcelo tinha o hábito perturbador de beber o sangue de suas vítimas. Seus crimes chocaram a sociedade e despertaram um sentimento de medo e horror, marcando uma das páginas mais sombrias na história dos serial killers brasileiros. A história do vampiro de Niterói demonstra a crueldade extrema e a natureza perturbadora dos crimes cometidos por esse assassino em série. 2. Francisco Costa Rocha, Chico Picadinho. Francisco Costa Rocha, conhecido como Chico Picadinho, foi um serial killer brasileiro que ficou notório na década de 1960. Ele cometeu uma série de assassinatos brutais, envolvendo o desmembramento de suas vítimas, principalmente mulheres. Chico Picadinho aterrorizou a população na época, deixando um rastro de violência e crueldade. Seu caso despertou grande atenção da mídia e da sociedade, revelando a natureza perturbadora dos crimes cometidos por esse serial killer. 1. Pedrinho Matador, Pedro Rodrigues Filho. Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, foi um dos mais infames serial killers do Brasil. Durante sua vida, ele confessou ter assassinado cerca de 70 pessoas, inclusive seu próprio pai. Pedro alegava que seus crimes eram uma forma de vingança pelos abusos que sofreu na infância, o que o tornou um dos criminosos mais temidos e perturbadores do país. Sua história revela a complexidade da mente humana e ressalta a importância de compreender os fatores que levam a comportamentos tão violentos.